Antes de mais, muito bom dia. Muito obrigado por estar a assistir a este webinar. Acreditamos que, de facto, é um tema pertinente para a competitividade e para o crescimento das empresas e, por estes motivos, organizamos esta sessão para partilhar consigo como é possível aumentar a capacidade produtiva da sua empresa para gerir mais encomendas e reduzir custos. Comigo estão a Marta Gonçalves, uma das nossas consultoras funcionais, e o Dr. Pedro Oliveira, da Frederico Mendes e Associados, que irá falar sobre o programa PT 2030 e as oportunidades para as empresas industriais. Eu sou o Paulo Tavares e sou um dos consultores comerciais para as áreas de RP e MES. Assim sendo, e sem mais demoras, vamos dar início à nossa sessão. Então, passando à agenda de hoje, vou começar com uma breve introdução sobre o contexto atual e os principais desafios para as nossas empresas. Depois, e como queremos que este webinar seja diferente, ou seja, menos teórico e mais prático, tal como vocês já nos sugeriram em eventos anteriores, em conjunto com a Marta, vamos revisitar os principais problemas das empresas industriais e ver como os podemos solucionar. Por fim, passo a palavra ao Dr. Pedro Oliveira, que nos vai falar das oportunidades existentes a nível de programas e financiamentos. Então, quem é a Skedio? Nós já andamos nisto há quase 30 anos. Desde 2008 passámos a integrar um grupo ibérico. Na Península Ibérica nós somos mais de 240 pessoas e que trabalhamos trabalhamos exclusivamente com empresas industriais. Esta pequena introdução e passando ao contexto atual e aos desafios. Hoje vivemos num clima de muita mudança. Ou seja, o que é certo, já antes já era, agora ainda mais. As coisas mudam. Há muita incerteza em tudo o que se passa. As coisas acontecem a uma velocidade cada vez mais rápida. Há todos os contextos da geopolítica, as guerras, seja na Rússia, seja ali no Médio Oriente. Temos depois os barcos que se atravessam no canal de Suez, temos os piratas, os úteis. Há muita incerteza no futuro. Ainda para ajudar um bocadinho mais a toda esta incerteza, hoje fala-se muito de tecnologia, o aparecimento da inteligência artificial, tudo é tecnologia, mas ao mesmo tempo a tecnologia tem dificuldade em falar uma com a outra. Por outro lado, o nosso bem mais precioso, que é o tempo, nós cada vez temos que gerir melhor. Pedem-nos tudo para ontem, os clientes são exigentes, nós somos exigentes com os colaboradores, ou seja, esta mudança, e eu trouxe esta imagem mesmo para isso, andamos sempre a correr de um lado para o outro. Isto coloca uma pressão muito grande nas nossas empresas. Como é que nós respondemos a tudo isto? Ou como é que nós queremos, ou como é que devem ser as nossas empresas para responderem a toda esta incerteza que existe no mundo atualmente? Por um lado, temos que ter empresas ágeis, que se consigam adaptar rapidamente. As empresas têm que estar integradas. O que é que isto quer dizer? A informação que nós temos, e hoje vivemos na era da informação, os departamentos que nós temos que garantir que a informação flui, para não haver aqui duplicação de dados, para não haver aqui tempo perdido por alguém que não faz mais do que introduzir dados no sistema, quando isto devia ser automático. Têm que ser eficientes, fazer bem à primeira e de forma rápida. Têm que estar informadas, e quando eu digo informadas, quem toma as decisões, a informação tem que lhes chegar em tempo real e no formato que tem que ser para eu poder tomar decisões baseadas em dados e não em suposições. Ao mesmo tempo, todos nós temos que ser flexíveis. Aqueles empregos que eu fazia exatamente a mesma coisa durante anos e anos, isso já não existem aqueles empregos para a vida sempre iguais. As empresas têm que ser flexíveis, os colaboradores têm que ser flexíveis, nós temos que ser flexíveis, temos que nos conseguir adaptar rapidamente. Por outro lado, temos sempre a inovação, que é algo que temos que andar sempre à procura, fazer as coisas, e às vezes a inovação não é inventar nada de novo, mas é equacionar os processos que nós temos, o que fazemos, porque é que o fazemos desta forma, será que não há forma de sermos mais eficientes, inovar na forma como fazemos as coisas? E por fim,
as empresas têm que se adaptar. Nós temos que nos adaptar a todas estas mudanças, a todas estas alterações. Nos últimos 50 anos, ou nos últimos 10 anos, já não vou mais longe, houve mais alterações que se calhar nos 100 ou 200 ou 300 anos anteriores. E isto é um desafio muito grande para as empresas de hoje em dia. Uma empresa que consegue tocar nestes vetores todos é uma empresa que está mais preparada para o futuro e para sobreviver. Por outro lado, como é que nós podemos ajudar as empresas, mediante toda esta incerteza que existe, todas estas alterações que existem, para lhes dar ferramentas para serem ágeis, para serem flexíveis, para terem a informação no tempo certo? Como é que nós fazemos isto? E é este infinito que eu aqui vos deixo. Ou seja, para nós, uma empresa industrial tem que ser quase neste infinito. A informação tem que fluir entre os vários departamentos. A empresa tem que ser vista como um todo, ou seja, acabarmos com as ilhas. Tenho a ilha da engenharia, a ilha da produção, a ilha do gabinete técnico, da manutenção, não. Isto tem que ser global. Qualquer alteração ou qualquer dado que um dos utilizadores deu ao sistema, ele pode ser muito importante para uma tomada de decisão acertada entre ganhar e perder um negócio, entre ser mais produtivo. Tudo isto influencia. E então, nós desenvolvemos uma plataforma pensada para a indústria, para empresas industriais, que se adapta aos vários processos existentes na indústria e que permite esta flexibilidade e esta convergência entre todos os departamentos. Por outro lado, a mesma plataforma é integrada entre si, estamos a falar aqui de áreas diferentes, áreas tão diferentes como a engenharia, como a parte toda da gestão, o planeamento, a fábrica. Entram aqui cada vez mais os meios produtivos que começam também a ter software e é importante recolher os dados destes softwares. A nossa plataforma também permite esta abordagem entre as tecnologias de informações tradicionais, as redes, os servidores e por aí fora, com toda esta nova tecnologia operacional, toda esta capacidade que as máquinas têm de dar a informação. E é com esta plataforma que nós estamos a ajudar empresas a crescerem, a tornarem-se mais ágeis, a terem mais encomendas, a serem melhores, digamos assim, e é isto hoje que também vos queremos trazer. Hoje vamos nos focar nesta parte central, na parte azul, na parte do RP, um RP industrial. Por ser um RP industrial, ele tem todas as áreas comuns a um RP, seja compras, vendas, toda a parte da logística e de armazéns e de estoques, toda a parte financeira, parte de CRM, BI, depois Business Intelligence e o modelo estratégico empresarial. Isto é o tradicional de um RP. Porquê é que o nosso é diferente? Porque ele foi pensado para empresas industriais. Então, temos um conjunto de módulos, de funcionalidades específicos e com funcionalidades específicas para a indústria. Seja um módulo de engenharia que me permite, de forma standard, conectar com os principais CADs do mercado, SolidWorks, SolidEdge e Inventor, por exemplo. Uma gestão de projetos integrada com as compras e com a produção, ou seja, eu ter esta visão total de como é que os meus projetos estão. Um gestor documental integrado no sistema que me permite preparar a minha empresa para um processo de digitalização completo, para acabar com o papel. O módulo de planeamento ou capacidade finita e de MRP2 para o cálculo do meu plano de produção e o plano de compras. O centro de tudo, no fundo, é o módulo de produção e de estruturas de produto. Depois os módulos acessórios da manutenção e de qualidade. E para aquelas empresas que produzem produtos configuráveis, um configurador de produto que me permite orçamentar de forma mais rápida, que me permite criar as estruturas para o fabrico com todas as pequenas alterações que eu preciso quando estou a fabricar e automatizar todo este processo. Findo esta pequena introdução, passamos então para os principais problemas nas empresas industriais. Esta parte, a Marta vai ser a protagonista, digamos assim. E o objetivo é apresentar um problema e mostrar-vos como é que nós poderíamos resolver. Então, um dos principais problemas que nós nos deparamos quando falamos com as empresas, ou que as empresas industriais com quem nós falamos nos reportam,
tem a ver com orçamentação. Como é que eu posso orçamentar de forma rápida e de forma correta? Então, qual é o problema em si? Normalmente, as empresas utilizam ferramentas de orçamentação que não estão integradas no ERP, e aqui o Excel é uma ferramenta poderosíssima e eu consigo programá-los. Já vimos Excels muito, muito bem feitos. Qual é o senão disto? Ele, como não está integrado no ERP, eu tenho que introduzir dados manuais, tenho que pesquisar e introduzir dados manuais, sejam os preços dos meus materiais, das minhas matérias-primas. Por outro lado, muitas vezes aquilo que eu produzo tem bombas extensas e eu tenho que fazer toda esta alimentação manual para conseguir ter um orçamento. Ao ter esta ferramenta integrada no ERP, eu consigo ganhar aqui muitas outras coisas. Primeiro, o objetivo é ter uma ferramenta de orçamentação integrada, como eu estava a dizer no ERP, que se adapte aos processos de fabrico, sejam ele por encomenda, sejam ele por projeto, e ao mesmo tempo que tenha os dados sempre atualizados e que possibilite consultar históricos. Eu estou a fazer uma coisa diferente, nunca a fiz, mas se calhar é parecida com algo que eu já fui e posso aproveitar uma base daquilo que já fiz. Não só do que eu orçamentei anteriormente, mas pegar em algo que eu já realizei com os desvios que muitas vezes acontecem e ter tudo isto. O que é que a nossa solução vos pode oferecer? Um configurador de produto. Outra forma de orçamentar é através das estruturas para peças, a partir de desenhos, ou então um custeio com base em processos de fabrico. Marta, agora é contigo, se calhar mostra-nos um bocadinho e depois já volto. Olá, bom dia a todos. Vou então mostrar aqui três formas que dispomos da nossa ferramenta do RPS para fazer a orçamentação. Como o Paulo estava a dizer, cada empresa tem as suas necessidades, por isso é que nós temos aqui vamos mostrar três formas, não quer dizer que sejam as únicas, mas são assim, são polos opostos. Vou começar por vos mostrar aqui a ferramenta de configurador do produto. Este configurador do produto é muito aplicável na indústria do mobiliário, mas há outras em que nós temos um produto padrão, standard, mas que pode ter algumas variações. Okay? E nós aqui podemos definir as regras das variações possíveis. Isto eventualmente pode ser disponibilizado num portal para cliente, para que o próprio cliente tenha acesso a fazer as suas configurações e submeter já mais detalhes para que a equipa de orçamentação consiga apenas fazer alguns ajustes para o orçamento final, ou pode ser mesmo uma ferramenta para a equipa de orçamentação. Okay? Aqui neste configurador, só para vos mostrar aqui um exemplo de uma porta, mais uma vez, isto poderia ser utilizado para qualquer produto que tenha configurações, portanto que existam regras. Temos aqui opções de sentidos de abertura, mais uma vez, se isto for para disponibilizar para um cliente, podemos colocar informação adicional para que o cliente tenha toda a informação que necessita para escolher as opções adequadas. Bem, podemos definir regras. Por exemplo, se eu escolher um determinado acabamento, eu tenho alguns modelos que podem levar este acabamento, mas se eu escolher outro acabamento, já me limita os modelos disponíveis. Outras regras que podemos colocar são limites de opções. Portanto, neste caso estamos a falar de uma porta. Nós definimos que este artigo, que este tipo de porta teria que ser sempre superior a 1,8 m, portanto, ele vai-me obrigar a seguir essa regra. Também temos aqui um limite máximo de largura. Podemos escolher os acabamentos, como eu disse que era folheado, vai-me permitir escolher dentro do folheado. E se vocês virem aqui no painel lateral, ele vai preenchendo aqui toda a composição do que eu estou a selecionar. Outras opções que podemos ter, ferragens, neste caso temos aqui apenas o exemplo dos puxadores. Okay? Portanto, guardando aqui, ele vai-me calcular um preço de venda mediante as regras que sejam definidas por quem está a definir o configurador. Okay? Portanto,
Isto é uma das formas de fazer orçamentação. A partir daqui pode ser criado então o orçamento para formalizar ao cliente este artigo. Deixem-me só aqui mudar de empresa. O RPS também permite ter aqui várias empresas na mesma base de dados, para vos mostrar outros 2 exemplos de orçamentação. Um deles é orçamentação por projeto, okay? Em que empresas em que trabalham por projeto, cada projeto é único, ainda que o seu fluxo seja muito semelhante, cada projeto vai ter as suas características, a sua lista de materiais, os seus desenhos específicos, e nós podemos, eu vou pegar aqui neste exemplo só para vos mostrar, nós podemos ter aqui então um projeto, portanto é uma série de fases e milestones que nós vamos ter que cumprir, okay? E à medida que nós vamos tendo uma base de dados grande de projeto, sempre que eu tenha que orçamentar um projeto novo, posso fazê-lo a partir de algum projeto que eu já tenha feito antes. Portanto, se eu tiver que orçamentar para um cliente um projeto que já fiz, por aqui só uma data, posso atribuir o cliente, posso trazer todos os dados teóricos ou todos os dados reais daquele projeto que eu estou a utilizar como base e criar aqui então um novo projeto para servir de base à minha orçamentação, okay? Como se fosse um anteprojeto. Neste anteprojeto nós vamos ter então todas as tarefas que vieram do projeto original, em que pode haver alterações, pode desaparecer uma tarefa que não é necessária, pode alterar o tempo que eu preciso para fazer essa tarefa. Okay? Temos a lista de materiais, que veio daquele projeto base. Esta lista de materiais pode ser eliminada e importada uma nova até a partir do SolidWorks. Mais à frente já vos vamos mostrar alguns exemplos. E à medida que eu vou construindo e definindo este projeto, ele vai-me mostrando aqui, vai-me contabilizando todo o custo que vamos ter teórico, portanto, em termos de colaboradores, de máquinas, ferramentas e materiais. Okay? E a partir daqui podemos logo gerar o orçamento. Podemos também fazer de uma outra forma, okay? Que é não pelos tempos, ou pegando nos tempos e nos materiais que estive a adicionar, posso apresentar ao cliente ou depois também comparar com o real por categorias ou por secções. Okay? Portanto, eu posso desdobrar estes preços em categorias de desenho, de montagens, de acabamentos, no fundo o que vocês decidirem. Okay? Portanto, aqui é outra forma de fazermos orçamentação, neste caso, para empresas que trabalham mais por projeto. Uma outra forma que temos disponível é a partir de cotações de venda. E aqui, se calhar, vai-vos ser mais familiar, porque é muito a lógica que utilizamos até com os Excels. Okay? Portanto, eu vou ter para um determinado produto uma lista de materiais. Okay? Portanto, eu posso aqui pegar num material qualquer, okay? Atualizar a sua quantidade, dizer a quantidade que eu vou utilizar e aqui no preço de custo ele vai-me buscar o valor que está neste momento em inventário deste artigo. Portanto, mais uma vez, uma vantagem de termos o sistema integrado em que podemos utilizar as informações de todas as áreas da empresa. Listas de operações, que tempo é que eu vou demorar para cada operação. Vou só guardar. Okay. Se eu alterar aqui este tempo, ele vai-me fazer aqui correção no resumo de custos. Okay. Podemos adicionar outros custos. Okay. Pode ser, por exemplo, custos de transporte, de subcontratos, custos adicionais que eu queira associar a este orçamento e também margens. Okay? Portanto, que margens é que eu vou querer aplicar? Se a toda a peça, se só os materiais,
e posso aqui ter vários níveis de margens. Outra opção que nós temos a partir destas cotações, que normalmente é para peças que vamos repetir, então é um produto novo, o cliente está-me a pedir um custeio, mas pode-me fazer uma encomenda de uma peça de 100, de 1000, e muitas vezes os próprios clientes pedem-nos a cotação para essas várias opções. Nós, com esta folha que fomos preenchendo, podemos automaticamente definir para que quantidades é que queremos apresentar preço e gerar os preços para cada um desses lotes. Qual é que é a vantagem? Tudo o que seja, por exemplo, tempos de preparação, como sabemos, vão ser diluídos conforme a quantidade de peças que eu vou produzindo. Portanto, eu se fizer uma unidade, vou vender a um preço, mas se fizer 1000 unidades, já vou poder vender a um preço diferente, porque vou poder diluir o custo do setor. Volto a passar para o Paulo. Neste caso, já mostramos aqui algumas opções de análise de custeio. Obrigado, Marta. Passando então ao seguinte, como é óbvio, isto havia muito mais para mostrar e para dizer. Segundo aspecto crítico, que normalmente as empresas nos falam, a integração do 3D, do SolidWorks ou com outro CAD, como é que eu integro isto com o resto do meu RP, com as compras e com a produção? Então, normalmente, onde é que está o problema? Esta dificuldade de comunicação entre os departamentos. O que se passa na engenharia, fica na engenharia e depois há muito trabalho manual para passar esta informação. O que obriga, por um lado, a perder tempo e está sempre sujeito a erros. E se muitas vezes nós conseguimos fazer a importação inicial, e está feito, até automatizamos isso, o problema é quando surgem as alterações, que infelizmente elas surgem. Que obriga muitas vezes a apagar tudo, a voltar a refazer. Então, qual é o grande objetivo? É, primeiro, que a engenharia esteja integrada com o resto dos departamentos e conseguir reduzir tempos e erros. Solução. Como é que nós oferecemos isto? Um conector nativo entre o RPS e os principais CADs do mercado. Nós vamos mostrar aqui o SolidWorks, que é este o CAD que nós vendemos. Este conector permite uma conexão em tempo real, e a Marta já vai mostrar isto, e uma integração bidirecional, que pode ser bidirecional, depois caso a caso, pode interessar ou não, mas tem esta capacidade. Marta, mostra-nos então como é que isto se faz? Sim. Como estava o Paulo a comentar, vamos mostrar aqui a integração com o SolidWorks, mas temos com outras ferramentas também. Então, dentro do CAD, o que vai existir é mesmo um add-in de ligação ao RP, neste caso o RPS, e esta ligação é feita a vários níveis. Começando, por exemplo, aqui pelo gestor documental. Okay? Nós, a partir do add-in, se tivermos a gestão documental dentro do RP, podemos ir, então, buscar o desenho ao gestor documental. No fundo, passamos a ter um gestor documental também para a parte da engenharia. É isso que estás a dizer? Exatamente. Portanto, isto aqui poderia servir como gestor documental para a engenharia. Com toda aquela questão das versões, das revisões, das autorizações. Sim. E por aí fora, aprovações. E mesmo mostrar aqui, já passando nessa função do gestor documental, portanto, temos aqui, neste caso é um conjunto, podemos ver todos os componentes do conjunto, em que versão é que está, se está check-in ou check-out, usando os termos, se calhar, mais comuns e que nos são mais familiares. A partir daqui posso fazer check-in, check-out, revisões, adicionar documentos, enviar para aprovação, todo o circuito documental normal de um conjunto, de um desenho. Okay? Aqui, então, como estava o Paulo a comentar, este add-in o que nos permite é ter uma ligação direta com o RP, portanto, no fundo, é como se fosse estar a trabalhar dentro do RP, em que eu consigo ter aqui o artigo, consigo ver, por exemplo, qual é o estoque dele neste momento, qual é o preço que ele tem. Okay? Vou entrar aqui dentro de um componente para vos mostrar mais em detalhe. Okay.
está-me a dar avisos. Está uma versão antiga. Está-me a dar avisos de estou a abrir uma versão antiga, mas para o efeito certo, portanto, podem ver aqui neste caso em que não temos estoque e que é uma unidade destas para o conjunto total, qual é o preço ou o custo dele neste momento em armazém. Se ele tiver uma estrutura de fabrico, podemos atualizá-la ou criá-la a partir daqui e também navegar. Portanto, nós a partir do add-in do SolidWorks podemos sempre navegar para dentro do ERP para saber mais informação. Para mostrar aqui exemplo. Portanto, temos aqui mesmo uma ligação direta ao ERP. Também em relação à gestão da qualidade, se forem definidas pautas de controlo ou dimensões de controlo dentro do próprio desenho, nós podemos, a partir deste add-in, criar pautas de controlo. Estas pautas de controlo podem ser pautas de controlo na recepção, no caso de ser um artigo que nós vamos comprar a um determinado fornecedor, ou então uma pauta interna para uma determinada tarefa. Também podemos saber se já existiram não conformidades relacionadas com este artigo durante alguma produção. Okay? Mais uma vez, também com a sua navegação para conseguir saber mais detalhes, já que se estou a trabalhar neste artigo que teve uma não conformidade, eventualmente há aqui alguma nota ou alguma informação que eu preciso ter em conta aqui nesta revisão que eu estou a fazer. Voltando aqui ao conjunto principal. Este conjunto pode também, se fosse, neste caso, feito ou gerido através de um projeto, okay? Posso ter aqui a ligação ao projeto e sincronizar toda esta lista de materiais com o projeto. Portanto, estava-vos a mostrar há pouco na orçamentação a lista de materiais do projeto. Este trabalho pode ser feito em conjunto. Portanto, eu posso ter um anteprojeto em que até só tenho uma ideia dos valores, ou posso ter anteprojetos em que já existe algum trabalho de engenharia para fazer a orçamentação, em que eu já posso ter uma lista preliminar de materiais que é enviada aqui a partir do SolidWorks. No fundo, o que estás a dizer é que eu posso estar a desenhar umas partes, estar a comprar outras, estar a aprovisionar as matérias-primas, estar a produzir as outras, porque isto é normal num projeto. Isto ser por fases, são coisas longas e ter toda esta descrição. Okay. Exatamente. Por exemplo, se virmos aqui na lista de materiais, isto é os materiais que já estão criados ou que já foram importados para o ERP, eu consigo ver em que estado é que eles estão. Okay? Portanto, consigo ver em que tarefa é que ele está, consigo ver se já está tratado, se a ordem de fabrico está aberta ou fechada. E da mesma forma que nos artigos eu posso ver se houve alguma não conformidade relativa àquele artigo, aqui no projeto posso ver se existe algum aviso ou alguma incidência que foi associada a este projeto. Okay? Adicionalmente, e porque muitas vezes as empresas também precisam de fazer, ou os projetistas, os desenhadores precisam de fazer ou dar feedback do tempo que gastaram em cada um dos projetos que estão a trabalhar, dentro deste mesmo add-in, sem terem que ir a outro qualquer sítio, podem fazer registros de tempos nas tarefas. Portanto, ele pode selecionar aqui a tarefa que está a fazer, a data, inserir a data, indicar o tempo que registrou, não deixa de selecionar nenhuma tarefa, a data, inserir o tempo que esteve a registrar, o progresso que teve e, se quiser deixar aqui alguma nota adicional, se houver algum desvio, pode fazer essa nota adicional também aqui. Okay? Isto assim, de uma forma muito resumida, aqui algumas funcionalidades da integração com o CAD. O que eu posso acrescentar também é esta pequena demonstração da Marta. É que isto é um add-in standard, ou seja, já está feito. Podemos ir buscar propriedades do SolidWorks para preencher campos que sejam necessários, o tipo de material e coisas do género. Ou seja, há aqui muita informação que é gerada no projeto que eu posso automatizar isto, porque eu já a escolho, já
já defino todas estas variáveis no projeto, tipo de materiais, por exemplo, e outras, assim como as pautas que a Marta falou, as pautas de controle, e eu se vou precisar desta informação nos 2D para a fábrica, saber que tolerâncias é que são aceitáveis e que não são e o que é que eu tenho que medir, ao fazer isto, eu já o faço, eu depois, de forma muito simples e de forma automática, esta informação passa toda para o RP e está disponível para eu já poder fazer estes registros no respectivo chão de fábrica. Voltando outra vez a mim. Outro dos aspectos críticos, cálculo das necessidades de produção e compras. Qual é o problema? Eu tenho várias encomendas de clientes, eu tenho que fazer toda esta análise das encomendas, o que é que eu tenho em estoque, o que é que não tenho, o que é que eu tenho que produzir, o que é que não tenho. Ao mesmo tempo, para produzir, eu tenho que analisar as necessidades para as compras, o que é que eu preciso de comprar, quais são os estoques mínimos que tenho que ter, já estou abaixo dos estoques mínimos, que lotes é que, e há materiais que eu preciso de uma unidade, mas em caixas de 10 ou em lotes de 10 que eu tenho que comprar, e ao mesmo tempo criar manual, além de fazer esta análise para as compras, criar manualmente as ordens de fabrico. Qual é o objetivo? É que este seja automático o cálculo do plano de compras e ao mesmo tempo que as ordens de fabrico necessárias sejam também criadas de forma automática. Sejam as ordens de fabrico, e quando eu tenho um produto composto com subprodutos lá pelo meio, que não só me cria do produto principal, mas que me desdobra toda a árvore e que me cria todos os produtos intermédios. O que é que a nossa solução oferece? Mais uma vez, um sistema MRP2 regenerativo. O que é que isto quer dizer, Marta? Podes nos mostrar? Então, deixa-me só aqui passar no meu ecrã. Então, nós temos aqui uma ferramenta de MRP, como o Paulo estava a dizer. Nós aqui vamos poder selecionar ou vamos poder analisar as necessidades de várias formas. Podemos considerar, e por isso é que o Paulo estava a falar aqui de ser regenerativo, podemos considerar, para além de tudo aquilo que são encomendas firmes, ordens de fabrico em curso, encomendas a fornecedor em curso, podemos considerar previsões de fabrico, previsões de vendas, e como nós sabemos, todas as previsões são voláteis. Portanto, nós vamos ter uma previsão para um horizonte longo de tempo, mas vão sofrer alterações muitas vezes. Nesse caso, normalmente o que utilizamos é aqui a opção de regenerativo. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que sempre que eu tenha, por exemplo, imaginem, eu tenho uma peça em que havia uma previsão para janeiro em que eu teria que produzir 1000 unidades e foi criada necessidade de compra para 1000 unidades e ordem de fabrico para 1000 unidades. Mas na próxima semana essa previsão foi revista. Já não são 1000, são 900, por exemplo. Como a ordem de produção ainda não está em curso e se a encomenda de compra, por exemplo, também ainda não estiver em curso, esta opção do regenerativo vai-me atualizar estas quantidades. Portanto, a ordem de fabrico volta, é atualizada para 900 e a necessidade de compra também para 900. Obviamente, se não estiver em curso, se por algum motivo estiver em curso, esta alteração não terá efeito. Okay? Pronto. Como estava a dizer, existem aqui muitos parâmetros que nós podemos analisar no MRP, muitos parâmetros que entram aqui na análise e já vos vou mostrar aqui alguns exemplos. E o MRP vai-me devolver duas informações. Vai-me devolver necessidades de fabrico que eu tenho, portanto, propostas de ordens de fabrico e necessidades de compra que eu tenho, portanto, propostas de compra. Okay? Dentro aqui das ordens de fabrico, e também como o Paulo estava a dizer, isto é, tanto para as ordens de fabrico, na verdade, como para as compras, isto é analisado a vários níveis. Portanto, o nível 0 é aquilo que é o meu entregável, é aquilo que eu vou precisar para o meu cliente, e dentro deste nível nós podemos ter subníveis. Portanto, eu posso ter um conjunto que tem subconjuntos e por aí fora os níveis que forem. E o MRP vai analisar a todos os níveis o que é necessário, seja produzir, seja comprar. Okay? Só aqui um exemplo.
Também, como muitas vezes o resultado do MRP é extenso e existe necessidade de tentar perceber qual é a origem deste resultado. Existe aqui uma consulta de disponibilidade que me vai mostrar, neste caso, por exemplo, deste artigo, qual é o meu estoque neste momento e qual é que vai ser a disponibilidade teórica, e por este motivo é que ele me está a fazer sugestão de produção. Portanto, podemos ver em gráfico, okay? Visualmente temos aqui alguma informação, mas também podemos ver aqui em detalhe, okay? Em que vamos vendo ao longo do tempo que a minha disponibilidade vai diminuindo e alguns vamos ter que produzir para satisfazer as necessidades. Mais uma vez, sempre com mais informação em detalhe, em que, por exemplo, para esta data eu tenho uma necessidade para uma previsão, neste caso é uma previsão, e se eu for aqui, ele vai me dizer que eu vou ter ordens de fabrico para as previsões. Okay? E ordens de fabrico que eu já tenho, e por aqui fora. Portanto, consigo saber para cada data o que é que ele me está a propor e porquê. Falando então de parâmetros, dentro da ficha do artigo, de cada um dos artigos, no caso, por exemplo, da produção, nós vamos poder definir estoques mínimos, lotes económicos de lançamento, lotes mínimos e lotes máximos de fabrico. Isto é alguma das informações. Adicionalmente, vamos poder definir se este é um artigo que eu vou produzir por encomenda ou se vou agrupar necessidades. Por exemplo, eu tenho um determinado intermédio ou tenho um determinado acessório, que também é válido para as compras, que é utilizado em vários produtos finais, pode muitas vezes fazer sentido eu agrupar as necessidades ou de fabrico ou de compra por semana. Portanto, eu, para uma semana, vejo tudo o que eu preciso daquele artigo. Se for de fabrico, lanço uma ordem de fabrico. Se for de compra, lanço uma necessidade de compra. E eu disse uma semana, mas pode ser ao mês, pode ser no período que defini. Voltando aqui, só para vermos aqui um exemplo das compras. Vamos só aqui filtrar para vos mostrar. Por exemplo, para este artigo, também podemos ver aqui a disponibilidade. Este é um artigo de compra. Mais uma vez, temos a informação em gráfico, mas também temos a informação em detalhe. Neste caso, ele não vai mostrar ordens de fabrico, mas sim que vai ser preciso para uma ordem de fabrico ou para um projeto, e se existirem, quais são encomendas de compra ou necessidades de encomenda de compra que eu preciso para este artigo. Em termos de parâmetros que entram para aqui, para a análise do MRP, para além do agrupamento que estava a falar há pouco, portanto, eu poder agrupar necessidades para uma semana ou para um mês, também vamos poder definir lotes mínimos de compra, lotes máximos de compra, e também qual é o número de dias previsto para a entrega do fornecedor para este artigo. Porquê? Porque o MRP, por ser um MRP2, também vai entrar aqui em linha de conta com o tempo que eu demoro a aprovisionar e a fazer. Okay? Sim, de uma forma muito geral, Paulo, não sei se queres acrescentar mais alguma informação. Aqui, de uma forma muito geral, havia muito para dizer, há muitos cenários aqui no MRP, mas assim, de uma forma breve, estas são assim as principais funcionalidades. Ok. Passando ao próximo, que está ligado com este, planeamento da produção. Qual é o grande problema? É eu planear a minha produção. Muitas vezes faço com recurso ao Excel, e mais uma vez o Excel é aqui uma excelente ferramenta, mas que por vezes tem pouca flexibilidade mediante flexibilidade mediante imprevistos que surjam. Eu tive 2 ou 3 horas a planear a semana toda
mas entretanto, ou porque uma máquina variou, ou porque alguém disse faça-se isto e quem manda sou eu, e eu já tenho que mudar tudo aquilo que fiz, ou seja, duas, três, às vezes mais tempo, trabalho que tenho que deitar fora e refazer. Qual é o objetivo das empresas com quem nós normalmente falamos? Terem um planeamento da capacidade definida, que é que isto quer dizer? Que tenham linha de conta os recursos existentes, os recursos e os calendários e por aí fora, que permita reagir e fazer reajustes rápidos mediante este imprevisto, ou porque a máquina variou, ou porque, entretanto, um cliente que reclamou e eu tenho que dar prioridade a isto, ou porque tinha uma produção quase pronta para sair e tem uma não conformidade, então tenho que parar o que estava para fazer porque, entretanto, está a chegar o caminhão para carregar. E, ao mesmo tempo, que eu possa estudar cenários. Eu estou com um excesso de produção e se eu começar a fazer horas extras, será que isto vai funcionar? Será que eu vou conseguir responder? O que é que vai acontecer? O que é que oferece a nossa solução? Um planeamento da capacidade definida, com cenários de planeamentos. Planeamento este pode ser automatizado, com base em regras e em critérios. Marta, queres nos mostrar então? Sim. Como estava a dizer o Paulo, aqui a ferramenta de planeamento é bastante versátil e tem aqui muitas funções. Antes de entrar aqui em detalhe no planeamento, só referir que nós temos então aqui no fundo 2 níveis de planeamento. O planeamento que tem um algoritmo por trás, que é este aqui que eu vos vou mostrar entretanto, e temos um sequenciador. Como o Paulo estava a dizer, há sempre alguma coisa que vai acontecer que nos foge ao planear. Ou porque demoramos mais tempo, ou porque o material que deveria ter chegado não chegou, ou porque eu tive uma não conformidade, ou porque houve um cliente que pediu uma urgência. Vai sempre haver aqui casos em que há alterações ao plano. E nem sempre justifica recalcular o planeamento todo, até porque a alteração é imediata e é para fazer agora. A única coisa que o algoritmo vai permitir ver é, depois de eu ter feito essa substituição de tarefas, ou de ter gasto mais tempo, ou de ter executado algum trabalho para resolver uma não conformidade, como é que fica o meu plano geral da produção. E outra coisa que o planeamento automático faz também é a sequência ótima das operações para ter o mínimo de diferenças. Sim. Aqui, o que é que o algoritmo vai tratar? Vamos começar, então, aqui pelos principais pontos. Primeiro, que recursos é que eu tenho disponíveis para fazer o trabalho e qual é o seu horário de trabalho? Ponto 2, que tarefas é que eu tenho pendente e qual é o tempo teórico que eu tenho para essas tarefas? Isto às vezes também é um bocadinho difícil de definir, mas é uma informação importante. Depois, relações de precedência. Eu não posso furar antes de cortar, por exemplo. Ou não posso montar o conjunto antes de fazer as suas peças. Portanto, temos aqui relações de precedência. Também entrar em linha de conta com subcontratos. Ocorre muitas vezes de eu ter uma operação interna, um subcontrato, outra operação interna. Eu preciso ter em conta este meu subcontrato que está fora, eu não posso começar a operação 3 sem receber a operação 2 que está no meu fornecedor. Okay? No fim, o que vamos ter é uma visão muito parecida com esta. Eu vou-vos mostrar aqui, ajustando tudo para vocês verem, em que eu posso ver colaboradores, máquinas e ferramentas, nos casos em que se aplique, em que haja necessidade de planear estes 3 níveis, como é que nós estamos divididos em termos de tarefas. Como o Paulo estava a dizer, isto vai funcionar um bocadinho como agendamento, em que eu vou definir parâmetros de organização, vou dizer qual é a minha disponibilidade em cada um dos recursos e ele vai-me, no fundo, agendar as tarefas. Só para vos mostrar assim de uma forma muito rápida, nós podemos organizar as tarefas de várias formas. Uma delas é a data de entrega, normalmente é isso que nós queremos cumprir, ou em teoria é isso que nós queremos cumprir, mas muitas vezes há outras condicionantes. Podemos ter prioridades, porque um determinado cliente é mais prioritário que o outro, todas as suas tarefas vão ser prioritárias. Pode ser por uma característica de otimização, por exemplo, uma empresa que faça pintura, independentemente de qual é o artigo, se calhar não comprometendo a data de entrega,
eu quero pintar tudo que é da mesma cor ao mesmo tempo. Ou outro critério qualquer. Portanto, nós aqui no fundo podemos definir quais são os nossos critérios de ordenação para o algoritmo tratar. Okay? Também para vos dizer que nós podemos ter esta visão aqui de agendamento por recurso ou podemos ter uma visão por peça. Temos aqui. Vou apesar de tudo para vos mostrar. Em cima são ordens de manutenção. Depois temos aqui as várias ordens de fabrico ou projetos que estejam em curso e eu posso ver como é que está planeada cada uma destas ordens. Ou seja, aqui estás a ver uma vista por projeto, onde no projeto perceber todas as tarefas que estão dentro disto. Sim, e muito facilmente ver para cada uma delas, não é? Quando é que elas terminariam, se temos aqui tempos de espera grandes entre tarefas. Esta seção. Por exemplo, eu posso ver aqui o encadeamento das tarefas. Se eu tivesse aqui algum tempo de espera, facilmente identificaria onde é que eu tenho, por exemplo, um constrangimento. Não tenho pessoas suficientes para dar conta deste tipo de trabalho. Aqui também podemos ver alertas, informações de alertas. Que não tenho material, que não tenho, não vou cumprir datas. No fundo, posso parametrizar que tipo de alerta estamos a ver. Paulo estava também a falar que nós aqui podemos fazer análises de cenários. Okay? Estes cenários, eu vou-vos mostrar aqui um exemplo, não são mais do que uma cópia, àquele momento, de tudo aquilo que eu tenho em curso, portanto, é a minha cópia do planeamento, e sobre esta cópia do meu planeamento eu posso fazer alterações. Posso adicionar trabalhos fictícios, okay? Um determinado artigo que há de ter os seus tempos de trabalho. Por exemplo, vamos supor que eu vou ter mais uma ordem de fabrico para entregar aqui em fevereiro. Posso alterar calendários dos recursos, como estava o Paulo a dizer, por exemplo, que uma determinada máquina vai começar a trabalhar 3 turnos. Okay? Posso alterar aqui para os 3 turnos. E esta informação depois posso carregar aqui no meu algoritmo de planeamento e calcular com estas condições e ver que impactos é que eu tenho naquilo que de facto está a ocorrer. Portanto, nas minhas ordens ou nos meus trabalhos fixos, o que é que estas alterações no cenário vão representar. Okay? Então, se virem aqui, eu alterei aqui um horário, está completo. Aqui também de uma forma muito genérica. Havia muito mais para mostrar. Vou-vos só mostrar aqui só um bocadinho do sequenciador, que era aquilo que eu estava a dizer, que é, temos uma urgência, precisamos fazer aqui algum ajuste. Eu posso, então, vir aqui a um colaborador, a uma máquina, ver o que é que ele tinha planeado. Este aqui tem bastante. Aqui, nesta grelha superior, é todas as atividades que este colaborador pode fazer. Na grelha inferior é o que ele tem planeado e a ordem pelo que está planeado. Aqui, o que é que eu posso fazer? Posso mover as operações. Vou mudar aqui ordens de fabrico de prioridade. E posso também fixar. Para quê? Para que se recalcular o algoritmo de planeamento, ele não se sobrepor àquele ajuste que eu fiz manualmente. Pronto, mais uma vez, muito havia a dizer sobre este assunto, mas sim, se calhar... Este exemplo do fixar acontece muitas vezes. Eu tenho o plano para a semana, mas para amanhã estas são as tarefas que eu vou fazer porque já tenho isto, então por muito que eu replaneie, aquilo já está definido que é aquilo que eu vou fazer amanhã nesta secção ou para estas pessoas. Exatamente. Ok, voltando a mim. Próximo problema, digitalização dos registros dos colaboradores. O que é que isto quer dizer? Qual é normalmente o problema? Registros em papel. Infelizmente ainda continua a haver muitos registros em papel.
O que é que isto provoca? Falta de visibilidade do avanço dos trabalhos e depois dificuldades na rastreabilidade, saber quem, quando e como e onde é que as coisas aconteceram. Qual é o grande objetivo? Acabar os registros dos dados em papel e passarem a ser em tempo real. Ao mesmo tempo, os próprios operadores poderem declarar as produções e consumos, ou seja, aqui a questão da rastreabilidade e eu ter um avanço, quando o cliente me liga como é que isto está e não ter que ir dar uma volta na fábrica, andar a perguntar a todas as capelinhas o que é, o que é que não é, o que é que já está feito e eu poder olhar para o sistema e consultar tudo isto. E depois, todos aqueles autocontrolos ou controlos de qualidade que são feitos pelos próprios operadores, eles também poderem ser digitalizados. O que é que a nossa solução oferece mesmo isto? Um sistema de captura de dados online. E isto é possível fazermos isto no nosso sistema, porquê? Porque, como têm visto, a informação está toda estruturada a partir de trás. É fácil desenhar um ecrã para o operador picar que vou iniciar uma tarefa, vou terminar, mas se não tem toda esta informação bem trabalhada atrás, muitas vezes eu acabo por não conseguir ter solução. No fundo, o nosso sistema, mais uma vez, por estar todo integrado, permite-me isto. Permite aos operadores, de forma simples, iniciarem e terminarem tarefas, registarem fabricos, registarem consumos, registarem defeituosos e os motivos porquê, fazerem autocontrolos. Pronto, um bocadinho tudo isto. Marta, se nos quiseres mostrar. Está no ecrã. O objetivo da ferramenta de registro na produção é ser o mais simples possível. Okay? Portanto, ter o menos dados para preencher. O operador, ao vir a este terminal e iniciar uma operação, depois de se identificar e eventualmente identificar a máquina em que está a trabalhar, pode, por exemplo, se tivermos o planeamento ativo, consultar quais são as tarefas que tem planeadas para fazer e selecionar a tarefa para iniciar. Em alternativa, pode, ou com um código de barras, ou introduzindo manualmente, selecionar qual é a operação e a tarefa que vai iniciar. Okay? Dentro deste terminal, apesar de tentarmos que seja o mais simples possível, tentamos também que tenha o máximo, ou toda a informação que o colaborador precisa para executar o seu trabalho. O que é esta informação? Podem ser comentários, notas adicionais, ou podem ser mesmo documentos. E estes documentos podem ter vindo já desde o processo de ligação com o cabo. Portanto, ao criarmos o artigo, ao importarmos a lista de materiais, anexar automaticamente desenhos, planos, toda a informação para o operador, ou então ser adicionado a posteriori. Okay? Portanto, a ideia é que o operador possa consultar toda a informação que necessita para executar o trabalho que tem a fazer. O que tu estás a dizer, no fundo, é que com aquela ligação com o CAD, eu automaticamente tenho os desenhos para consultar na produção, é isso? Sim. Okay. Também aqui no terminal podemos definir algumas checklists ou autocontrolos em que o operador pode ter por tipo de tarefa, por tipo de produto, por tipo de máquina, o que for, definir parâmetros que ele tem que verificar. E pode ser verificar, dizer que está ok ou não ok, ou verificar, introduzir algum valor. Por exemplo, a temperatura, que temperatura é que estava quando iniciou a tarefa. E começamos a contabilizar o tempo. A partir deste terminal, e mesmo que não esteja a ser feita nenhuma atividade, o operador pode sempre enviar alertas e abrir incidências de manutenção e consultar documentos de qualquer ordem de fabrico ou projeto que esteja em curso. Portanto, até pode não ser o terminal em que eu iniciei a minha operação, mas eu preciso de vir aqui consultar um determinado documento, posso aqui então fazer isso. Tendo executado a minha tarefa, volto aqui ao painel e quando me volto a identificar, ele carrega automaticamente a tarefa que eu estive a fazer. Okay? Se for uma tarefa que tem alguma inspeção de qualidade obrigatória, vamos ativar aqui esta informação para fazer o registro dessa inspeção. Okay? A inspeção pode ser por atributo. Eu vou ter que inspecionar a nível de cor e de manchas se a peça está ok ou não ok. Pode ser dimensional, em que eu vou ter valores máximos e mínimos. E aqui o que vai acontecer é
o mesmo que aparece no OK, se eu disser que não OK, não é? Vai-me colocar o valor a vermelho, dizer que eu estou em desvio do que deveria ter acontecido e permite-me criar, a partir deste painel também, uma não conformidade para que seja tratada devidamente. Posso também imprimir etiquetas para esta tarefa, aqui deste terminal, e identificar a quantidade que eu fabriquei nesta operação. Posso também identificar quantidades rejeitadas e causas de rejeição. Até aqui estivemos a contabilizar tempo e a preencher informação para a qualidade. No passo seguinte, e dependendo do tipo de tarefa, se houver lugar a consumo de material, vai aparecer a listagem de material que eu deveria ter consumido, para eu confirmar se efetivamente foi feito o consumo do que estava previsto ou não. Além disso, todos os artigos que tenham controlo de lote, vai-me pedir para preencher qual foi o lote ou o número de série que foi consumido neste caso. Isto pode ser com a leitura de um código de barras. Pode ser tudo com a leitura de código de barras. Pronto. Está tudo fácil. Não sei se... Sim, acho que é isto. Eu não fazia tão bem. Próxima questão. Rastreabilidade documental. Qual é o problema que normalmente nos apresentam? Tenho a informação, até tenho tudo registado, mas a informação está dispersa. Quando acontece qualquer coisa, quando eu preciso de procurar uma informação, tenho que andar atrás dela, seja em capas, seja em pastas, seja onde for. E mesmo este arquivo e esta categorização da informação é com registro e gestão manual. Qual é o objetivo? É conectar toda esta informação, ou seja, a informação está relacionada com tudo isto. No fundo, o que nos pedem é o dado único. Alguém introduziu o dado no sistema, seja ele quem for, e eu quando tiver que consultar vou poder estar a aceder a ele. O que é que a nossa solução oferece? Um fluxo documental, uma garantia da fiabilidade dos dados, ou seja, é uma preocupação que nós temos não só em ter mais um campo a preencher um dado, o que é que eu vou fazer com isto e como é que eu garanto que o processo e que esta introdução é bem feita. E depois permite também uma navegação fácil entre os respectivos documentos. Ou seja, todo este fluxo, mais uma vez, este infinito que vocês veem cá em cima, é este infinito aqui a funcionar a 100%. Passando então agora para a Marta. Marta, se quiseres partilhar tudo. Aqui, em termos de rastreabilidade, ia-vos mostrar aqui 3 níveis ou 3 tipos de rastreabilidade. Rastreabilidade das vendas, rastreabilidade das compras e também rastreabilidade de lotes. Todas as empresas que têm controle de lotes necessitam aqui garantir, de facto, rastreabilidade. Estando aqui no exemplo das vendas. Então, eu, nesta consulta da rastreabilidade, posso partir de qualquer ponto, do orçamento, da encomenda, da guia, da fatura, do cliente, da ordem de fabrico, do projeto. Posso partir de qualquer ponto e analisar tudo o que aconteceu no circuito documental. Qual foi o orçamento, qual foi a encomenda, qual foi a guia, qual foi a fatura, as datas, a data da guia, a data da fatura, as quantidades, valores, séries, portanto, que lote é que eu vendi ou que série é que eu vendi naquele documento, se estava associado a algum projeto ou a alguma ordem de fabrico e tudo aquilo que vocês veem aqui com este azul são hiperlinks. Portanto, eu a partir daqui posso diretamente navegar para a encomenda, para a guia, saber quando é que foi emitida. Quando é que foi emitida, por quem, se houve alguma alteração após a emissão. Portanto, aqui, no fundo, toda a rastreabilidade das vendas partindo de qualquer ponto de origem. O mesmo aqui com as compras. Okay? Portanto, eu vou selecionar aqui uns casos que tenho pedidos de cotação. No caso das compras, é o mesmo cenário. Portanto, eu consigo saber para esta encomenda de compra qual foi o pedido de cotação de origem, datas, qual foi o documento de recepção. Se vocês virem, isto é tudo a mesma encomenda de compra. Okay?
eventualmente serão linhas, porque são artigos diferentes. Este aqui é tudo o mesmo artigo, isto aqui é um artigo diferente. E nós temos aqui 3 linhas porque temos 3 guias de recepção. Isto foi recebido em 3 documentos diferentes. Por acaso não deu origem a nenhuma fatura e também se tivesse associado a uma ordem de fabrico ou um lote, teríamos aqui esta informação. Mais uma vez, podemos partir do ponto, de qualquer ponto, do pedido de cotação, da encomenda, da fatura e saber toda a rastreabilidade documental daquela compra. Em termos de rastreabilidade do lote, também é bastante importante. Eu vou-vos mostrar aqui um exemplo em que, partindo de um artigo e de uma série deste artigo, okay? Portanto, este número de série, eu sei que este artigo deu saída para o cliente nesta guia de remessa, foi produzido por esta ordem de fabrico, teve estes artigos intermédios, estes artigos intermédios tiveram uma matéria-prima, esta matéria-prima foi recebida com este documento. Mais uma vez, sempre que eu clicar, ele vai-me abrir o documento, neste caso da guia de recepção. Ver aqui, mais uma vez, quando é que foi recebido, se foi anexado algum documento, por exemplo, de certificado de qualidade, ou o que quer que seja, se houve alguma inspeção, estes aqui por acaso não temos nenhuma inspeção, mas se houvesse inspeção, este botãozinho estaria ativo para eu poder ver qual foi o resultado da inspeção, quem é que inspecionou este material. E o mesmo posso fazer no sentido inverso. Portanto, se eu, em vez do produto final que eu vendi ao cliente, que ele por acaso me está a reclamar ou houve alguma incidência, se eu partir da minha matéria-prima, eu para esta matéria-prima consigo ver em todos os produtos finais que ela foi utilizada e se esses produtos finais foram todos vendidos. Okay? Portanto, se vocês virem estes 4 primeiros já têm associado a uma guia de remessa, portanto já foram entregues ao cliente final. Se for um defeito grave que eu tenho que recolher, consigo saber a que cliente é que foi enviado e quando para pedir a devolução. E este que não tem nenhuma guia associada, quer dizer que ainda está dentro de portas, portanto eu até posso usar este para verificar se de facto existia algum problema com este lote de matéria-prima. Aqui mais uma vez, isto é possível porque temos a informação de todo o circuito, portanto todo o circuito de compra, de vendas, circuito de fabrico, e aqui estamos a falar de ordens de fabrico, mas poderíamos estar a falar de projetos, que é o mesmo princípio. Costa Paula. Por fim, o último exemplo que vos trazemos é parte do Business Intelligence, ou seja, normalmente os administradores, os diretores pedem-nos muito esta questão. Porquê? Se o nosso tempo é curto, os deles normalmente ainda é mais e precisam de indicadores em tempo real. Aborrece muito a um administrador quando pede uma informação ter que esperar 1 hora ou 2 para o colaborador poder dar aquilo que ele precisa de ver. Então, os grandes problemas é a falta de indicadores em tempo real, diferentes fontes de dados e que os obriga muitas vezes a tomar decisões com base em suposições. Qual é o objetivo? É que possam tomar as decisões certas, baseadas nos dados corretos. Portanto, para isso, com uma monitorização e controles de indicadores-chave, poder definir estes indicadores nas várias áreas e poder monitorizá-lo. Não só ele, mas tudo o que são espias intermédias, poder monitorizar isto. Como é que nós oferecemos isto ou como é que nós ajudamos as empresas a ultrapassar mais este problema? A nossa ferramenta tem um sistema de BI integrado e em tempo real, não é preciso andar aqui com outras ferramentas acessórias a fazer ligações à base de dados, isto já é nativo. Com isto, permite também eliminar os silos de informação. Eu, administrador, posso ter painéis das várias áreas, sendo que depois cada chefe ou cada diretor vai ter os seus indicadores, mas eu posso reunir tudo isto e ver esta informação. E, ao mesmo tempo, permite que uma recolha, consolidação e contextualização dos dados. Marta, queres nos mostrar? Já vou mostrar. Vou apertar novamente o ecrã. Como o Paulo estava a dizer, esta ferramenta de BI
é uma ferramenta integrada, portanto, cada empresa poderá desenhar a informação que quer ver da forma que quer ver. Aqui, no fundo, o que vamos estar a mostrar são alguns exemplos, alguns casos, também para verem o tipo de... como é que se pode disponibilizar esta informação. E, mais uma vez, isto será sempre gerido por permissões, nem todos os utilizadores podem ver tudo, e será o culminar de toda a informação recolhida. Portanto, por exemplo, no armazém, eu com toda a minha, tendo toda a movimentação do armazém registada em tempo real, consigo a cada momento saber, por exemplo, o meu valor em inventário. Se eu quiser detalhar um pouco isto, consigo ver o meu valor de inventário por armazém. Se quiser detalhar um pouco isto, saber quais são os artigos que me estão que estão a somar para este valor. Mais uma vez, aqui, depois podemos ainda trabalhar esta informação. Posso agrupar, por exemplo, por família de produto. Okay? Estas grelhas no RPS permitem, no fundo, tratar como se fossem tabelas dinâmicas, ok? E poder fazer aqui alguns ajustes, tratar a informação de forma que seja mais prática de visualizar. Um problemita. Só, então. Outras análises que são possíveis, mais uma vez. Isto é, no fundo, o resultado de toda a integração do sistema. Número de encomendas pendentes, o valor dessas encomendas pendentes, o valor de guias pendentes de faturar, toda a evolução das minhas vendas por tipo de produto. Eu posso retirar aqui o total e ir vendo, por exemplo, produtos mais críticos que quero analisar mais em detalhe, ou um período que eu quero analisar mais em detalhe. Vamos aqui fazer estas análises. No fundo, aqui, de todas as áreas, número de encomendas, número de ordens de fabrico em atraso, tempos por tipos de tarefa. Mais uma vez, sempre possibilidade de fazer drill down e ir percebendo o que é que está a afetar este valor. E se tiver que, por exemplo, imaginem, eu tenho aqui estas ordens de fabrico com este nível de atraso, posso, por exemplo, alterar a sua prioridade para que no próximo recálculo do planeamento ele me antecipe a execução destas ordens de fabrico. E, no fundo, isto que vos queríamos mostrar hoje do BI, não tanto qual é o resultado, é a possibilidade e a informação toda que está disponível e que podem trabalhá-la e apresentá-la da melhor forma e que vos faça mais sentido. Sim, isto é uma ferramenta que tenha muitos objetos por trás e depois é uma questão de conjunto convosco definirmos quais são os indicadores que eu quero monitorizar, pronto, e construir esta informação. Em termos daquilo que vos queríamos mostrar, achamos que já é bastante, já tem aqui muita informação, ou seja, já tocamos em muitos pontos que são normalmente os críticos. O que é que eu vos quero deixar no final desta, e antes de passar a palavra ao Pedro? As empresas, quando trabalham connosco, trabalham com alguém com experiência na área da indústria, com conhecimento na área industrial dos processos, e que está habituado a falar de indústria, não é mais um que vem aqui vender um programa de faturação, digamos assim, é alguém que sabe dos vossos problemas e que os interpreta. Por outro lado, as nossas ferramentas, todas elas foram pensadas para se poderem adaptar a todas as particularidades da indústria e dos vários tipos de indústria. Permitem e foram pensadas para serem integradas, e como vocês veem na nossa plataforma, isto integra várias soluções, ao mesmo tempo permite integrar com outras soluções que vocês já tenham, e é muito comum nós chegarmos às empresas e já existir pelo menos alguma parte que está bem tratada, e sempre com este objetivo do dado único. Por fim, aquilo que os clientes que trabalham connosco nos dizem é que ganharam eficiência, ganharam produtividade e ganharam rentabilidade. Eu agora vou passar a palavra ao Dr. Pedro Oliveira,
para nos falar um bocadinho sobre as oportunidades que nós temos em termos de financiamento, que oportunidades é que existem para as empresas. Olá, Pedro. Eu vou-te passar o conteúdo do rádio. Antes de mais, boa tarde a todos. Agradecer aqui também o convite e a oportunidade por parte da SCADI. Conforme aqui referido, o objetivo neste momento final passa por apresentar aqui alguns dos instrumentos financeiros que existem para, entre outras coisas, ajudar a financiar o investimento nas soluções da SCADI. Sem mais demoras, vou aqui falar de 3/4 medidas que estão atualmente disponíveis e que possivelmente vocês já ouviram falar, nomeadamente a medida da qualificação das PME, o sistema de incentivos de base territorial e a medida da inovação produtiva. Antes de passar para as medidas, só para apresentar aqui também a Frederico Mendes e Associados, da qual eu faço parte. Nós somos aqui uma empresa que é especializada na temática dos incentivos fiscais e financeiros. É aqui a nossa área de especialização. Trabalhamos com mais de 500 clientes, temos uma carteira já superior a 2.000 projetos e trabalhamos norte a sul do país. Então, estão aqui alguns exemplos das empresas com as quais trabalhamos, dos mais variados setores, das mais variadas dimensões e também com os programas comunitários que existem em Portugal e também a nível europeu. Passando aqui para as medidas propriamente ditas, o que é que importa referir? Estas 4 medidas estão disponíveis até ao final do ano, sendo que a qualificação está disponível até o final de janeiro. Estamos aqui a falar, em termos médios, taxas de apoio entre 40% a 60%, a fundo perdido, ok? Há aqui algumas nuances entre estas medidas e é isso que vou falar aqui um bocadinho hoje. E eventualmente, depois, se surgir alguma questão, depois aqui o Paulo também partilhará os nossos contactos, caso seja necessário. Começando aqui pelo sistema de incentivos à qualificação das PME, tal como o nome indica, apenas PME se podem candidatar. Isto é aqui uma limitação que existe de forma geral no Portugal 2030, ou seja, cada vez mais há um caminho de direcionar os apoios para as pequenas e médias empresas portuguesas. Este sistema de incentivos tem como grande finalidade ajudar as empresas a modernizarem-se e a investir naquilo que são áreas de suporte, tanto numa vertente de informática, por exemplo, como numa vertente de qualidade, laboratório, sustentabilidade. É uma medida onde, de facto, podem encaixar vários investimentos distintos. Há aqui um montante mínimo de investimento, de 200.000 euros, não havendo aqui um montante máximo. E tal como referi, o concurso está aberto e com uma taxa de apoio de 50%. Trouxe também aqui um pequeno caso prático que mostra aqui alguns dos investimentos que são elegíveis ao abrigo desta medida. Começando por destacar, claro, aqui o investimento no RP ou no MES, por exemplo, é um investimento perfeitamente enquadrável aqui nesta medida e pode ser financiado a 50% a fundo perdido. Importa também passar a mensagem, isto de forma geral, para as medidas todas, de que um investimento por si só não faz um projeto. Ou seja, uma empresa não se pode concorrer a qualquer uma destas medidas se apenas for fazer um investimento. Daí ser necessário haver aqui o levantamento de outras necessidades e temos aqui alguns exemplos, como por exemplo a certificação de uma norma da qualidade, consultoria a nível organizacional. Nesta medida em particular, podemos contratar 2 pessoas licenciadas e ter aqui apoio durante 2 anos para os seus vencimentos. Portanto, há aqui uma panóplia de investimentos que podem ser aqui apoiados a uma taxa bastante interessante. Avançando aqui para a medida do sistema de incentivos de base territorial. Esta medida abriu todo o país, sendo que nós aqui vamos focar mais na zona norte e zona centro.
É uma medida que está direcionada apenas a micro e pequenas empresas, ok? Que está aberta até 30 de dezembro. Importa aqui dar a nota que para algumas regiões na zona centro o concurso está aberto só até final de novembro, portanto já não temos aqui muito tempo para preparar uma candidatura, sendo que aqui a taxa de incentivo é de 60% na região norte, sendo que para algumas regiões é de 50%. Qual é que é aqui a diferença face à qualificação? Fundamentalmente, tudo o que eu apresentei há bocadinho como despesas elegíveis no qualificação também entra nesta medida. Aqui a grande diferença é que esta medida também permite apoiar investimentos de cariz operacional. Como eu vou mostrar aqui no exemplo, por exemplo, um robô industrial ou qualquer tipo de equipamento produtivo e transformador pode ser apoiado ao abrigo desta medida, o que alarga aqui as perspectivas em termos de possibilidades, assim como, por exemplo, obras de adaptação ou ampliação de unidades de fabrico ou até construção de pavilhões, assim como participação também em eventos internacionais. Okay? Não referi há bocadinho, mas esta medida tem um teto máximo. Existe aqui um montante máximo de investimento de 300 mil euros. Na zona centro, fundamentalmente, a medida funciona da mesma forma, ok? Não há aqui grandes diferenças a salientar, a não ser a questão do prazo. Vou só aqui andar para trás. O limite máximo é o mesmo, estamos a falar de 300 mil euros. Aqui, ao contrário do Norte, a taxa de apoio é de 50% e em algumas regiões é apenas de 40%, mas no fundo as despesas elegíveis são todas as mesmas. E aqui, em termos de exemplo, temos, por exemplo, uma máquina de corte, industrial, temos aqui um upgrade, em vez de ser um RP novo, temos um upgrade que também pode ser perfeitamente enquadrável, como por exemplo através da adição de novos módulos. Mas tudo o resto, serviços de máquina digital, certificações, são apoiadas de forma geral. Por fim, temos a medida da inovação produtiva, que acredito que muitos de vocês também já conheçam. É uma medida que já existe e que já vem do Portugal 2020. É direcionada, mais uma vez, a PMEs, ok? E aqui, essencialmente, estamos a falar de uma medida em que o objetivo é essencialmente produtivo. Ou seja, o objetivo é ajudar as empresas a aumentarem a sua capacidade industrial ou criarem novos estabelecimentos, mas em que os investimentos em ativos incorpóreos, como é o caso dos sistemas e plataformas da Skerio, também podem ser incluídos numa lógica de suporte. Esta medida claramente é direcionada a projetos de maior dimensão. Okay? Aqui o montante mínimo de investimento é 300 mil euros, o montante máximo não está aqui, mas são 25 milhões, ou seja, são projetos já com outra envergadura, em que claramente, normalmente o que se destaca são os investimentos em maquinaria, equipamentos produtivos, obras de adaptação de unidades industriais, mas conforme também temos aqui neste exemplo, evidentemente os investimentos mais pesados, digamos assim, são claramente na vertente produtiva, mas investimentos em termos de software, de gestão de produção, mais uma vez, RPs, MES, também são aqui enquadrados. Neste caso, a taxa de incentivo não é tão vantajosa, anda entre os 30% a 40%, a fundo perdido, o que se justifica um bocadinho pela dimensão dos projetos. Ou seja, historicamente, projetos com maior dimensão têm aqui taxas de apoio menos interessantes, mas que depois podem ser compensadas aqui por outro tipo de apoio em termos fiscais. Resumindo, temos aqui 4 sistemas de incentivo distintos que permitem apoiar investimentos diferentes. Aqui cabe à empresa, eventualmente à entidade consultora que vos acompanha, que também é um bocadinho o nosso trabalho, perceber, em função daquilo que vocês pretendem fazer e têm no pipeline, qual é a medida que se encaixa melhor naquilo que são as vossas necessidades. Mas o que é certo é que até ao final do ano estamos aqui num período bastante interessante em termos de possibilidades. E lá está, quaisquer questões que tenham este nível também ficam aqui com os nossos contactos e também estaremos aqui disponíveis para ajudar no que for necessário. Portanto, mais uma vez, agradeço aqui o convite e passo aqui a palavra ao Paulo novamente. Obrigado, Pedro. No fundo é isto, está o webinar feito. Espero que este webinar vos tenha sido útil, que sirva para ajudar as vossas empresas a crescerem e a serem cada vez mais competitivas.
Qualquer questão, tal como o Pedro já disse, estamos sempre disponíveis. Estão aqui os nossos contactos. Agora também, não só do Pedro, mas também o meu e da Marta. Qualquer questão que tenham, contactem-nos, mandem-nos e-mail, liguem-nos. Estamos disponíveis mesmo para ajudar. E resta-me despedir e muito obrigado e um bom dia a todos.